Pessoal, há basicamente 10 ou 12 dias atrás, a Ucrânia, ela fez uma incursão no território russo, entrando no Oblast de Kursk, que é uma cidade russa. Tem um filósofo que disse há muitos anos atrás, um filósofo grego, que em uma guerra a verdade é a primeira vítima. Então, nós não temos ainda informações seguras de território russo. Os ucranianos já conseguiram invadir e controlar esses territórios. Nós não sabemos ainda, mas o fato é que a Ucrânia já fez uma incursão. Fala-se em número de 1.000 soldados com alguns tanques e blindados no território russo. Fala-se em 1.000 quilômetros, mais ou menos, de controle. Os países do Ocidente eles já têm autorizado a Ucrânia a fazer uso de suas armas doadas nesse esforço de resistência ucraniana à invasão da Rússia ao território ucraniano. Mais ou menos 2 dias atrás, a Ucrânia conseguiu destruir uma ponte sobre o rio Sein, e essa ponte era uma ponte extremamente importante para a Rússia, porque era através desta ponte, esta ponte era uma das linhas de suprimento, tanto de armas pesadas como de provisão para os soldados russos que estão operando no território ucraniano. Houve uma discussão entre os analistas de qual foi o recurso utilizado pela Ucrânia para destruir a ponte sobre o rio Sein. Na última semana, alguns analistas, alguns especialistas estavam ventilando que a Ucrânia deva ter usado o sistema HIMARS, que é aquele sistema de artilharia americano, de produção americana, ou o ATACMS, que também é americano. Mas essa semana, parece que ontem, o Estado-Maior ucraniano divulgou imagens de caças Su-27 lançando bombas guiadas sobre a ponte e destruiu a ponte. E isso é uma coisa extremamente importante, porque desde o início da guerra, nós nos lembramos que a Força Aérea Russa, ela destruiu praticamente toda a força aérea ucraniana. A Ucrânia, ela vem há meses implorando que os países do Ocidente lhe forneçam caças para que eles possam tentar recuperar o controle do seu espaço aéreo, conseguir bombardear alvos dentro do território russo com mísseis de longo alcance. A gente viu que Estados Unidos, a França e a Alemanha, eles doaram para o esforço de guerra ucraniano, para a Ucrânia, alguns mísseis de longo alcance. Essa ponte derrubada agora em Kursk, ela é uma ponte que ela foi destruída, não foi necessariamente com um míssil, mas com uma bomba guiada, segundo os analistas militares. Aqui no mapa, você verifica que no mapa a cidade de Kursk ela está localizada aqui. Essa faixa branca, ela é a linha fronteiriça entre o território ucraniano e o território russo. E fala-se que a Ucrânia ela avançou mais de 70 quilômetros até Kursk. Saiu uma notícia hoje, acompanhe comigo aqui no site, onde o Volodymyr Zelensky diz que as tropas ucranianas elas tomaram o controle total da cidade russa de Sudzha. Então, além do Oblast, o Oblast é uma unidade administrativa da Rússia, né? O que é o equivalente aos estados, né, da Federação Brasileira. Lá na Federação Russa, eles chamam de Oblast. A Ucrânia, ela, além de ter tomado o Oblast de Kursk, eles agora tomaram o Oblast de Sudzha. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta quinta-feira que as tropas de seu país assumiram o controle total de Sudzha, a maior cidade russa a ser tomada pelas forças ucranianas desde o início da sua incursão transfronteiriça há mais de uma semana. Embora tivesse uma população pré-guerra de apenas 5.000 pessoas, Sudzha é o centro administrativo da área de fronteira da região russa de Kursk e é maior do que qualquer outra cidade ou assentamento que a Ucrânia diz ter tomado desde que a incursão começou em 6 de agosto. Então, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, essa é a maior cidade russa tomada pelos ucranianos. Do ponto de vista da geopolítica e da análise desta guerra, qual é a importância dessa invasão da Ucrânia ao território russo? Nós que estamos acompanhando esta guerra desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia tomou todo aquele território na faixa leste do território ucraniano, que é chamado de Donbass, a região de Donbass, que são 4 grandes regiões. As propostas de acordo de paz de Vladimir Putin para
para pôr um fim a esta guerra é que a Ucrânia aceite perder esses territórios, desmilitarize completamente as forças armadas ucranianas, tem apenas forças policiais, e que o governo ucraniano seja substituído por alguém indicado por Vladimir Putin. Então você imagina que Vladimir Putin ele vai querer colocar ali um presidente fantoche que ele controle completamente, e mais tarde, obviamente que ele vai fazer isso no início desses acordos, e mais tarde ele simplesmente anexa totalmente o território ucraniano à Rússia e faz com que a Ucrânia deixe de existir como uma nação soberana. Essa é a proposta de Vladimir Putin. No entanto, agora, com essa invasão da Ucrânia ao território russo, de Kursk, e também desta nova cidade, a cidade de Sudzha, a Ucrânia ela agora consegue capitalizar territórios russos para fazer uma barganha na hora que sentarem à mesa para fazer um acordo de paz. A Ucrânia pode muito bem dizer agora, olha, eu só lhe devolvo os seus territórios se você devolver os meus territórios. Uma coisa que tem chamado a atenção do mundo inteiro é a fragilidade das forças de defesa russas em território russo. Essa invasão da Ucrânia ao território russo mostra que Vladimir Putin ele colocou o que ele tinha de melhor, todas as suas forças armadas, experientes, treinadas, bem armadas e preparadas, no território ucraniano. E que ele deixou praticamente o território russo desguarnecido de forças especializadas para proteger a soberania da Rússia. Há imagens que têm corrido o mundo de vários soldados russos se rendendo à força de invasão ucraniana. Isso mostra que esses soldados que se renderam eram simplesmente soldados extremamente inexperientes. Uma coisa tem chamado a atenção do mundo inteiro, além de todos esses fatos que eu já mencionei, é que a última vez em que a Rússia foi invadida por uma outra nação foi há mais de 70 anos atrás, na chamada Operação Barbarossa, operada pelo regime nazista de Adolf Hitler, quando Adolf Hitler estava tentando implementar a chamada política do espaço vital. O que era o espaço vital? A ideologia nazista, eles diziam que a raça ariana, eles precisavam de um espaço para que eles pudessem se propagar numericamente. Precisavam de um território para que eles pudessem habitar nesse território, propagar a sua etnia, e uma vez que eles tivessem uma expansão territorial e um aumento numérico da população de arianos, eles iriam avançar para outras áreas da Europa e da América, da África, e fazer aquilo que ele já estava fazendo na Europa, que era uma política de eugenia, né? A ideia, a princípio, do Adolf Hitler era submeter o povo russo à escravidão, porque, ideologicamente falando, a ideologia nazista considerava os eslavos, os russos, né, que é a etnia dos russos, como uma raça inferior à raça ariana ou à raça germânica. Então, 70 anos que não se tem notícias de uma invasão ao território russo, e isso agora, né, este evento que acontece essa semana com a invasão, com essa incursão de tropas ucranianas em território russo, chama a atenção do mundo inteiro por esse ser um fato muito emblemático do ponto de vista histórico. Agora, uma coisa que tem assustado também os analistas de geopolítica é que essa semana um professor de física russo chamado Anatoly Volivzev, ele enviou uma carta, ele é um professor de física de uma das faculdades russas, uma faculdade pública da Rússia, onde ele aconselha Vladimir Putin a fazer o uso de bombas nucleares táticas. As bombas nucleares táticas são aquelas bombas de menor proporção e ela tem uma extensão de danos menor, mais localizados. Não é como aquelas grandes bombas chamadas de estratégicas, que elas fazem um dano num perímetro muito maior. O que ele tem aconselhado e ele tem orientado Vladimir Putin no sentido de que Vladimir Putin não conseguirá obter resultados nesta guerra mais eficazes e mais rápidos se ele não fizer o uso dessas armas nucleares táticas. No entanto, Vladimir Putin, ele sabe os riscos de se fazer o uso de armas nucleares nesta guerra. Tanto Vladimir Putin como Medvedev, que foi o
o anterior, que no passado foi presidente da Rússia também, e atualmente ele é o secretário de Segurança Nacional da Rússia, eles fazem reiteradas ameaças de armas, do uso de armas nucleares nesta guerra da Ucrânia. No entanto, países como os Estados Unidos e os países da OTAN, a OTAN também é uma aliança militar com capacidade nuclear, então nós estamos falando do Reino Unido, nós estamos falando da França, que são países que detêm armas nucleares, e eles disseram que se a Rússia em algum momento fizer o uso de armas nucleares neste conflito, então a OTAN entrará neste conflito com os dois pés. Né? Eles não disseram, eu me lembro muito bem que o Joe Biden afirmou que se a Rússia fizer o uso de armas nucleares neste conflito, que os Estados Unidos, juntamente com os países da OTAN, eles entrarão na guerra, mas de forma convencional. Obviamente, Joe Biden ele está escolhendo bem as palavras para não aumentar a escalada com a Rússia, porque se a Rússia ameaça usar armas nucleares e os Estados Unidos diz que se eles usarem armas nucleares contra a Rússia, caso eles lancem armas nucleares na Ucrânia, então a Rússia vai se sentir ameaçada e isso pode aumentar a escalada e a Rússia muito bem fazer o que se chama no mundo militar de ataque preventivo. Isso tem chamado a atenção do mundo inteiro, né? O conflito na Ucrânia e na Rússia agora, nós podemos dizer que o conflito agora também está na Rússia, né? O conflito até então estava sendo produzido pela Rússia em território ucraniano. No entanto, agora, não somente o território ucraniano está sendo objeto de um conflito, mas a própria Rússia agora também está sendo objeto de incursão de tropas ucranianas no seu território.